Boa noite, Stefânia. Boa noite a Boa todos. noite, Lúcio, tudo bem? Bem, estamos só aguardando o Dr. Juan entrar. Ótimo. Tá vindo uma mensagem aqui que ele não está conseguindo participar. Vou enviar de novo o convite. Tá. Ele acabou de dizer que o sinal de internet dele está ruim. Deve ser isso. O meu também demorou um pouco a entrar. Tá bem, só mais um minutinho então. Ainda não conseguiu. Tecnologia, sempre É, ocorre. isso, é. Bom, enquanto a gente espera aqui o Juan, deixa eu só ouvir um minutinho aqui, ele mandou um áudio. Tá joia. Bom, Stefania, ele está tentando melhorar o sinal, ele vai reiniciar o computador lá. Tá bom? Bom, então, boa noite a todos. É um prazer novamente a gente poder, através da Abro, tratar desse assunto, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Informar a todos que a gente já está gravando, né, então a gente vai ter, daqui a algum tempinho, alguns dias, isso no nosso YouTube. Convidar a todos, né, para que possam se inscrever no YouTube da Abro. Nós já estamos também com a live de ontem, que foi uma live maravilhosa, né, na verdade, uma palestra do professor Israel Schumacher, do professor Mike Bueno, em parceria com a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia. Tá bom? Nós temos também uma rodada de lives que irão acontecer, estarão sempre sendo avisadas através do nosso Instagram, do Facebook, e todas estarão com o tempo também no nosso YouTube, tá bom? Então, a pedido do Juan, a gente vai, até porque a gente tem um tempo limitado também, né? A gente vai começar a fazer algumas perguntas, tá certo? Então, a gente vai começar, tá bom, Stefânia? Fazendo aqui uma pergunta, dizendo para todos que estão aqui nos assistindo que essas perguntas que estão sendo utilizadas hoje são perguntas dos nossos associados. Então, a nossa primeira live teve uma bateria grande de questionamentos. A gente não coloca os comentários aqui para que a gente possa, na verdade, receber o contato dos associados através do e-mail da nossa secretaria, secretaria@abro.org.br, e o nosso jurídico vai tirando as dúvidas, e também nas nossas lives a gente vai trazendo o debate dos assuntos mais comentados e também aqueles mais sensíveis, tá bom? Estefânia, se apresente, por favor, né, para aqueles que ainda não conhecem, e eu vou fazer a primeira pergunta, por favor. Ok. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Estefânia, eu sou responsável pelo marketing da Abro e eu tenho uma especialização na Lei Geral de Proteção de Dados e estou sempre aí trocando ideias com o Juan e é um Oi, prazer estar cheguei. Não sei se... essas dúvidas. Seja bem-vindo, Juan. Muito obrigado. Aqui do Rio de Janeiro o negócio está Tá feio. entrando aí?
Estão me Vamos vendo ver. aí? Estou ajustando aqui Então tá, ainda. vamos fazer uma pergunta básica, né, para Foi. aqueles que estão nos assistindo. A grande Agora o maioria, eu tenho Maurício que certeza que já sumiu. Eu assistiu acho que eu a primeira. sabotei ele. Mas uma pergunta é o que é o Stefânia, você tratamento de me dados, escuta, me né? A gente vê? sabe da importância dos dados para nós, radiologistas, Eu que só não te temos o escuto. prontuário do Mas paciente, vamos assim lá. como os colegas que nos indicam. E alguns que estão nos assistindo, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, são colegas também, cirurgiões dentistas. E é bom que eles já conseguem entender a importância da LGPD dentro dos nossos centros de diagnóstico por imagem e também conseguem se adequar dentro dos prontuários dos seus consultórios, das suas clínicas odontológicas. Então, Stefânia, o que é o tratamento de dados, por favor? Bom, o tratamento de dados. Desde o momento que o paciente chega à clínica e nós coletamos os dados dele para fazer a ficha, isso já é um tratamento, tá? Aí, esses dados, eles vão para o sistema. O fato dele ir para o sistema também é um tratamento. Quando o paciente entra para a sala de exame e esses exames, os dados do paciente estão na ficha para que, ao captar a imagem, essa imagem, que é um dado sensível do paciente, ela vá para o template, para quem monta o template, também é tratamento de dados. Depois, com o template, quando vai para o radiologista dar o diagnóstico, também é tratamento de dados. Então, o tratamento de dados, ele ocorre em todas as etapas do funcionamento da clínica. Desde o momento da coleta até o momento da realização do exame, depois no template, depois no laudo, depois ele vai ser armazenado para ser disponibilizado tanto para o paciente quanto para o cirurgião dentista que solicitou. Então, tudo isso é o que nós chamamos de tratamento de dados. Coleta, utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento. A própria impressão é uma reprodução. A eliminação é um tratamento também. Então, a gente não tem como fugir. No dia a dia da clínica, trabalhamos com tratamento de dados do início ao fim. Entendi. Estefânia, sobre o tratamento de dados, se a gente, por exemplo, tem um servidor próprio ou um servidor alugado, esse tratamento ele é da mesma forma? Então, nós clínica, quando eu falo nós, estou falando da clínica. Na medida que nós coletamos os dados do paciente, nós somos responsáveis por ele. Tá? Então, assim, o que acontece quando o servidor é fora? Enquanto clínica, nós também vamos ter uma reformulação do nosso contrato com esse prestador de serviço, contendo o quê? Regras da LGPD, normas que nós vamos ter que nos enquadrar. Porque o dado perante o paciente, quem é responsável é quem coletou. Tá? Então, a clínica ela é responsável. Uma outra dúvida que tem, muito frequente a respeito disso, é se pode ou não tirar a foto do paciente no início do cadastro. Isso daí nós recebemos muitas dúvidas, porque na primeira live nós comentamos que teria que repensar quais são os dados que nós vamos coletar no momento do cadastro. Bom, no caso nosso de radiologia, a foto ela é importante, ela é um dado essencial, até pela segurança, né? Então, aquela foto que ela pode sim ser coletada no momento da inscrição, lá do preenchimento do prontuário. O que muda? Gente, muda o seguinte, hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que o quê? Informar ao paciente o porquê que nós estamos coletando os dados dele, o porquê daquela foto. Não é mais simplesmente, olha, vira aqui que eu vou tirar uma foto sua. Não. Nós temos que, então, comentar, olha, para segurança, nós vamos tirar uma foto sua para ficar aqui no prontuário, que vai acompanhar todo o seu registro aqui na clínica. Então, pode sim coletar a foto, desde que você comunique o porquê que você está coletando a foto do paciente.
Entendi. Isso é muito comum, né, para aqueles que estão aqui nos acompanhando, porque a gente acaba colocando no envelope, colocando na documentação ortodôntica, né, e os nossos indicadores, os colegas que nos indicam, gostam muito, né, naquela caixinha de modelos que vem a foto do paciente junto com os dados, né. Então é importante dizer que a gente pode coletar, mas tem que ter os cuidados devidos, né. Bom, E é uma questão de segurança, né, doutor Maurício? Assim, porque um paciente, às vezes, ele tem o mesmo nome de um outro. Então, assim, é importante ter a foto dele ali que o identifique, né? Nós aqui temos que, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que informar isso ao paciente, o porquê que nós estamos coletando, não é porque a gente quer coletar simplesmente, e explicar o motivo, né? Que é uma questão de segurança. Stefânia, tem uma coisa acontecendo desde o primeiro dia que nós começamos a cuidar, né, da LGPD, que foi ano passado, e isso vai deixando a gente com muitas dúvidas. Eu, por exemplo, já recebi mais de 15 ligações só no mês passado, e esse mês fazendo essa pergunta. E, inclusive, algumas vezes a gente tenta explicar para o colega indicador quais são os procedimentos que você vai nos explicar agora, e tenho certeza que todos aqui que estão nos assistindo ou solicitam ou passam por pedidos de solicitação, que é a pergunta: nós podemos enviar exames através de WhatsApp? E também, nós podemos enviar exames por e-mail para os colegas? É uma excelente pergunta. Ela é muito recorrente, porque é uma dúvida muito comum dos colegas. Porque o WhatsApp, ele se tornou uma prática normal no nosso dia a dia, né? Quem não, a gente fala mais pelo WhatsApp, mais se comunica do que numa ligação, do que qualquer coisa. Nós estamos o tempo inteiro enviando dados no WhatsApp. O que ocorre? A própria política de privacidade do WhatsApp, ela não deixa muito clara como pode ser a questão do tratamento dos dados. Todo mundo recebeu recentemente, no final do ano passado, para cá, uma mensagem para atualizar os seus dados, para concordar com as novas políticas. E aí aparecia uma mensagem, a gente clicava lá para estar de acordo com as novas políticas. E aí tá, as mensagens são criptografadas, ok. Só que mesmo com essa mensagem, o Ministério Público já levantou que a política de privacidade ela não é clara do WhatsApp. Ela deu um prazo para o WhatsApp se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o próprio tratamento, a política dele hoje, viola os direitos dos titulares dos dados, os direitos das pessoas. Então, o que acontece, gente? Posso transmitir os resultados dos exames pelo WhatsApp? Não. Tá? O que acontece? Nós temos que pensar que o WhatsApp, nós temos que usar o WhatsApp como apenas para agendar um exame, para confirmar, mas para o trânsito de dados não é viável. Tá? A gente tem que ter muita cautela com isso. Por quê? Porque no exame nós temos dados pessoais e dados sensíveis. E isso, a política mesmo de privacidade, ela não está certa, né? Não está muito clara. E outra coisa que acontece, você manda esse exame para o WhatsApp. Isso fica armazenado no celular da outra pessoa. Se essa pessoa perde o celular ou é furtado o celular dela e alguém acessa, estão os exames, entendeu? O exame está lá, ela tem acesso a esses dados. Então, isso assim é muito delicado. Então, o ideal é realmente, a nossa recomendação, eu converso muito com o Juan sobre isso, e a recomendação é não mandar resultados pelo WhatsApp. Pelo e-mail, é o seguinte, se você tem um e-mail, que você tem todo o cuidado com o provedor, com o seu disparador de e-mail, se ele segue todas as seguranças, ok, você pode sim enviar esse e-mail, os resultados pelo e-mail, tá? Desde que você tome todos esses cuidados com relação à segurança, tá usando realmente os aplicativos oficiais para que não tenha um problema maior. Mas essa dúvida é muito, muito comum, doutor Maurício. E tem gente que até quando fala com a gente, fala assim, nossa, mas o dentista ficou bravo porque eu não posso mandar.
né? Mas assim, nós temos que explicar. Não, realmente é bom não mandar mesmo. Entendi. Tem uma outra dúvida que é também muito recorrente. Por exemplo, nós entregamos, alguns, né, entregam uma cópia de toda a ficha que o paciente fez, preencheu com nome, aquela coisa toda, que normalmente quem preenche são as recepcionistas, com os dados do paciente que depois vão adiante, junto com as imagens, cadastro do paciente, essa coisa toda. E junto disso, muitas vezes ele leva um acesso, uma senha, um usuário, para que ele também possa acessar, assim como os laboratórios de análises clínicas começaram há mais tempo que nós, né? E aí tem uma pergunta que muita gente faz: eu posso entregar esse papel, tá, para, por exemplo, meu marido buscar, por exemplo, meu filho maior de idade buscar o exame que é meu? Eu posso entregar esse exame para alguém tendo esse papel ou também não tendo esse papel? Isso aí é muito comum. Eu mesmo confesso que já fiz isso, né? Falar, Tônia, pega a requisição aqui, o número do pedido e pega o exame para mim. Só que com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não é permitido mais. A não ser que a esposa, que foi lá, que fez o exame, na medida que está sendo feito o cadastro dela, Alô? ela fala assim, olha, quem vai pegar o meu exame aqui vai ser meu marido. Aí, o que a atendente tem que fazer? Ela tem que perguntar, a recepcionista vai falar assim, qual o nome do esposo da senhora? Tá. Aí ele vai ter que, no momento, ela registra isso lá no prontuário, no cadastro, ela autorizou o marido a pegar o exame para ela. Tem que dar o nome completo do marido. E aí o marido, quando ele for com o papelzinho para pegar esse exame, ele tem que apresentar um documento de identificação. Caso contrário, não pode fornecer o exame para ele. E uma coisa também muito importante é com relação a menores de idade. Tá? O menor de idade, você não pode fazer o exame e pedir para o seu filho mais velho, vai lá e pega o exame do seu irmão. Não. Somente pai e mãe, que são os responsáveis legais, é que podem realmente pegar os exames da criança, do menor de idade. Então, essa prática, isso é muito comum no dia a dia. E nós temos que, o quê? Orientar os nossos colaboradores, as recepcionistas, para que elas tenham essa clareza. A lei geral, gente, ela não veio para, assim, burocratizar. Não, ela veio só para dar clareza. Então, se o funcionário, você, recomendando, instruindo as secretárias, elas vão falar o que precisa. Olha, pode pegar? Pode, mas você tem que me dar o nome aqui, que é para a sua segurança. Não é uma questão, mas vocês estão ficando muito burocráticos, vocês estão atrapalhando. Não, é para a segurança da pessoa. Perfeito. Ficou bem claro, embora bastante novo, né? E com uma mudança de hábitos, ficou bem claro. Boa noite, Juan. Boa noite, desculpe aí. Não vou me alongar muito, nosso tempo é curto. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu fazer um link aqui, né? Eu fiz uma pergunta para a Estefânia sobre o que seria o tratamento de dados. E ela explicou que seria, né, do começo ao fim, toda uma sequência muito bem determinada. E eu queria ampliar essa resposta dela para você, perguntando assim, quem nas nossas clínicas pode ter acesso a esses dados? Sim. Então vamos lá. Vamos dividir duas espécies de dados. Tem os dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são nome completo do paciente, carteira de identidade, CPF, e-mail, etc. Dados sensíveis, dados relacionados à saúde. No caso de uma clínica de radiologia e diagnóstico por imagem, são dados relacionados à imagem. Uma tomografia, uma radiografia, e um molde e por aí vai. Dados pessoais, no momento que o paciente, que é o titular de dados, né, que é o consumidor, chega na recepção da clínica, ele está ali fazendo o seu cadastro. Né? Então está colocando ali o nome completo, o endereço, o telefone, a carteira do plano de saúde,
Esses são dados normais. Esses dados, a recepcionista, ela tem todo o direito de ter acesso a esses dados. Claro, é a função dela. No momento que ele passa por essa triagem, vamos dizer assim, ele vai ser encaminhado para um local de exame, né? Ele vai fazer uma tomografia. Então, naquele momento ali, ele vai ser conduzido e vai ser atendido por um profissional de saúde, um técnico de saúde bucal, ou pode ser um próprio cirurgião dentista. Naquele momento ali, vai acontecer uma outra coleta de dados. São dados sensíveis, dados relacionados à saúde. Então, a recepcionista, ela tem a possibilidade de ter acesso a dados pessoais, a fotografia, né? Chegou lá o paciente, até por uma questão de segurança para todo mundo, inclusive para a clínica. Fez lá a fotografia do paciente, para ter no cadastro. No momento que ele vai para a sala de exames, outros dados vão ser coletados, dados relacionados à saúde. Então, o que eu quero dizer? A recepcionista da clínica de radiologia odontológica e de diagnóstico por imagem, ela não tem a necessidade de ter acesso a outros dados relacionados ao paciente, são dados de saúde. Então, veja, nem todo mundo tem que ter o mesmo login e senha. A recepcionista, ela não pode ter o mesmo login e senha que o técnico de saúde bucal. A recepcionista, ela não pode ter o mesmo login e senha que o cirurgião dentista que vai fazer o laudo à distância. Então, tem que fazer uma diferenciação. O que são dados coletados no momento da recepção do paciente, que ele é recepcionado, né? E o momento que ele é examinado. Isso faz toda a diferença. Como eu já falei em situações anteriores, tem um caso que é o caso famoso, já virou caso de literatura, né, no direito, um hospital chamado Barreiro Montijo, em Portugal, que todo mundo tinha a mesma senha. A recepcionista tinha uma senha que o médico que não fazia mais parte daquele quadro de funcionários, ele também continuava tendo a mesma senha, então todo mundo tinha a mesma senha. Nesse caso, veja, não houve vazamento de dados, não houve cyberataque, mas a Autoridade Nacional de Controle de Dados Europeia ela detectou que aquele hospital ele não tinha uma política de privacidade adequada. Ele possibilitava que todo mundo tivesse acesso aos mesmos dados. A multa, salvo engano, foi de 400 mil euros. E isso é muito comum, né, Juan? Por exemplo, todo mundo da recepção tem a senha 1, 2, 3, 4. Quantas vezes a gente não vê isso? Ou então tem um post-it ali na recepção do lado do computador, qual é a senha? Né? Então, isso é comum. Compartilhamento de senhas, a gente vê no dia a dia, isso é muito comum. E agora muito isso comum. nós temos que rever esse critério. Né? Não pode mais todo mundo ter a mesma senha e a mesma senha com acesso a tudo. Né? Uhum. Não, é muito comum. Assim, colegas de trabalho, 2 recepcionistas, olha, fulano, a minha senha é essa. Então, eu estou saindo aqui, correndo para o almoço, já estou atrasado. Você pode desligar meu computador, acessar a minha senha? Isso acontece não só na odontologia, na advocacia e todo mundo corporativo. A minha senha, eu tenho uma senha, né? Que era para tudo. Mas vocês jamais vão descobrir. Mas eu já mudei. Tem uma preocupação muito grande, inclusive, de como é que nós agora faremos uma adaptação com o contrato de trabalho. Inclusive, para nossos que estão nos ouvindo, o Dr. Juan, juntamente com a contabilidade da Abro, já fez um documento que ajuda para que a gente coloque uma nova cláusula, ou algumas novas, no contrato de trabalho dos nossos funcionários. Para os associados, já está na área interna do nosso site. Juan, eu fiz uma pergunta para a Stefânia, um pouquinho antes de você entrar também, como que a gente poderia, na verdade eu citei, né, se existia diferença entre você armazenar os dados em servidor interno ou na nuvem, num servidor externo, né, alugado, por exemplo. E como nós devemos arquivar esses dados e também a sua percepção sobre esse modelo, que hoje em dia é cada vez mais comum, que as pessoas aluguem o servidor até pelo fato de que a gente tem uma despesa menor, né? Uhum. Bom, veja, no momento que eu faço
um contrato de locação de um servidor para alugar as minhas imagens, ele também está responsabilizado, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, a manter aqueles dados resguardados com sigilo. Tá? Eu recebi uma pergunta semana passada. Eu não sei, Malu, se é isso que você está querendo me perguntar. A obrigação de guarda e o tempo de guarda daqueles dados. Tá? A lei de prontuário odontológico, ela fala que, nós já dissemos isso antes, que tem que ser um tempo mínimo durante 20 anos a partir do último atendimento. Só que, assim, por um lado, essa lei ela vai se aplicar ao cirurgião dentista que vai atender aquele paciente, né? Porque o prontuário, além dos exames complementares, que é o que a gente está tratando aqui, são exames de imagem, tem anamnese, contrato, termo de consentimento livre esclarecido, etc. Então, o cirurgião dentista ele tem um prazo durante 20 anos mínimo para guardar aquela documentação. Ah, mas eu tenho uma clínica de radiologia, eu tenho também que guardar essa documentação? Veja, no momento que eu encaminho essa documentação para o cirurgião dentista, a responsabilidade é dele também. Se a gente for numa teoria mais conservadora, eu também tenho que guardar durante 20 anos, de acordo com o prontuário. Eu sou muito conservador, ainda mais com meus clientes. Agora, numa outra vertente, não, a partir do momento que eu repassei aquela documentação para o cirurgião dentista, que vai fazer o atendimento, a documentação está com ele, está documentado que eu repassei para ele. Beleza. Mas vamos imaginar que amanhã vem um questionamento em relação ao exame que foi feito. Vamos imaginar que o cirurgião dentista ele fez um exame e ele pediu uma radiografia periapical. E a clínica de radiologia, ao invés de fazer uma radiografia periapical, ele fez um outro tipo de exame de imagem. Houve lá uma confusão qualquer. E essa clínica foi incluída naquela relação de consumo, naquela discussão. Então, pelo menos, se não guardar durante 20 anos, que se guarde durante 5 anos. Porque é o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação de consumo, e a clínica de radiologia ela está na cadeia de consumo, juntamente com o profissional que está prestando serviço, e também o prazo de 5 anos em relação ao Código de Ética. Então, o que eu quero dizer? Se puder guardar durante 20 anos, se não for lhe dar problema, despesas e tudo mais, guarde, não custa. Se não, guarde durante os 5. Ou então faça o seguinte, a lei de prontuários do paciente, ela fala que você pode devolver para o paciente. Então, comunica o paciente, olha, eu estou excluindo os seus dados, porque não há mais possibilidade, não há mais base legal, e eu estou lhe entregando, você já teve acesso, comunica o paciente e exclui, mas para ficar documentado, que a lei te dá essa possibilidade. Essa Era comunicação isso que tem que ser documentada, né, doutor Juan? por internet, por e-mail, por e-mail. Tá. E-mail pessoal mesmo, por Juan. e-mail. E tem uma dúvida também associada a essa, porque hoje a gente percebe que existem alguns aplicativos que a gente consegue coletar, por exemplo, assinaturas, né? E a gente firma aqui na Abra alguns contratos de parceria, contratos, por exemplo, de convenções, essa coisa toda, e a gente faz Acabei de ver esse essa tipo semana. Exatamente, né? Um documento digital. E agora, para a Estefânia, como que a clínica deve coletar o consentimento dos pacientes? Então, o consentimento, ele pode ser coletado por escrito, né? Por gravação de voz, ou vídeo, ou por foto. Então, é isso. Existe no próprio... Faz um documento de que, olha, eu me autorizo coletar os dados acima, tal, para uso aqui na clínica, né, do meu exame. E ela vai fazer a assinatura. Isso vai depender do que você usa no dia a dia para coletar esses dados. Por exemplo, existem coisas sofisticadas, como você vai lá, coleta, tem um identificador lá de digital e ele consentiu através da digital dele. Não, Estefânia, mas isso não é a realidade da minha clínica, eu não posso fazer isso. Bom, então você imprime o
o papel com o consentimento, tem lá os dados, com os dados da pessoa, e ela assina. E aí você coloca isso, você escaneia, você tira uma foto para colocar no seu sistema, tá? É também uma forma. Ah, Stefania, a pessoa não tem como eu gravar, não tem como eu fazer, não tem como ela assinar, minha impressora não está funcionando. Bom, então, vamos gravar aqui um áudio, né? Você tem que ler os dados, ler o nome dela, o dado pessoal e falar: você consente eu coletar esses dados? E a pessoa vai falar: sim, estou consentindo, você dá. Então, assim, existem várias formas de você coletar esse consentimento, né? E essas formas são justamente para a gente não ter desculpa de não coletar. Mas, gente, o mais importante é o quê? Você explicar para o paciente. É o que eu falo. A parte da comunicação na Lei Geral de Proteção de Dados, ela é extremamente importante. Ela deixa os processos bem mais fáceis. E ela traz o que a lei exige, que é a transparência na relação. Olha, eu preciso disso por isso. Você me consente? Sim. Então, isso tudo, essa transparência é que a lei quer. Mas a forma de coletar pode ser qualquer uma dessas. Stefania, a gente tem alguns convênios hoje em dia que a gente atende que até aceitam que o paciente assine num tablet, como se fosse um touch, né? Também pode ser assim, né? Sim, claro, claro. Pode ser assim. É válido isso. Tá bom. Bom, agora é contigo. Vamos falar de mudança um pouquinho, tá? O que é preciso alterar nos contratos com os prestadores de serviço para que as nossas clínicas se adequem ao LGPD? Tá. Me permite só um pouquinho, porque eu entrei um pouquinho depois, eu tenho certeza que Stefania falou sobre isso absoluta de forma completa, mas só para firmar um pouquinho mais. Em relação ao WhatsApp, hein, Stefania, o que eu vou falando que você fala, já falei, eu peguei um pouquinho. Que me perguntam muito, o WhatsApp, posso encaminhar? E hoje o WhatsApp todo mundo encaminha tudo, eu tenho cliente que manda tudo por WhatsApp e tal. Stefania falou isso, eu tenho certeza, nós conversamos sobre isso. Hoje, agora, semana passada, saiu uma recomendação do Ministério Público Federal, do Ministério da Justiça, do CAD e da Agência Nacional de Proteção de Dados, que já está atuando, fazendo recomendações para o WhatsApp. O WhatsApp, numa nova política de privacidade, desculpe, Stefania, eu sei que você já falou, mas é só para frisar mais ainda, ela está compartilhando dados com o Facebook. E existe um monte de considerandos nesse documento, já está disponível no governo, no site do governo, um monte de considerandos para o WhatsApp se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E outra, mas por que a internet pode? Porque a internet tem lei própria e nesse próprio documento ele cita o marco temporal da lei da internet, que a internet ela tem uma proteção já reconhecida que o WhatsApp não tem. Então é isso que eu só queria falar, porque muita gente me pergunta. E eu esqueci que você tinha me perguntado, desculpa. Documentação. Prestadores de serviço primeiro, depois tem outra. Tá. Então, em relação ao prestador de serviço, nós temos uma clínica de radiologia odontológica, ela é considerada como controlador de dados, tá? Na figura do seu proprietário. E nessa relação, existem vários controladores de dados, dependendo do caso. O plano de saúde, né? Seguro de saúde, é um controlador de dados. Um profissional, cirurgião dentista, dependendo da relação que ele tenha com aquela clínica, prestação de serviço para fazer laudo, ele pode ser um controlador de dados. O cirurgião dentista que faz a requisição daquele exame complementar para ali auxiliar na sua diagnose, é um controlador de dados. Então, entre essas figuras, vai ter que ter um contrato. Ou seja, eu tenho uma clínica de radiologia odontológica e eu chego para o plano de saúde e falo o seguinte: olha, eu já estou me adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Você já está? Um simples e-mail. Olha, eu estou fazendo uma política aqui de privacidade. Nem todo mundo aqui na minha clínica tem acesso a tudo. Nem todo funcionário tem o mesmo login e senha. Como é que você está aí? Você está tomando a mesma providência em relação à clínica de odontologia que está fazendo o tratamento do paciente?
doutor, você está fazendo o mesmo procedimento como estou fazendo aqui? Isso tudo é documento. Amanhã, se tiver um vazamento de dados, que seja por conta do plano de saúde, da empresa de plano de saúde, ou por conta da clínica que está prestando serviço, eu tenho já documentação necessária demonstrando o quê? Para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu já estou me preocupando com a mudança. Tanto é assim que eu já estou me comunicando com outros fornecedores. Uma outra coisa, em relação a mim, escritório de advocacia. Eu advogo hoje para uma clínica de radiologia. A clínica de radiologia chega para mim e fala assim, doutor, olha, você já se adequou à nova lei Geral de Proteção de Dados? Porque eu já estou me adequando aqui. Toda a informação que eu lhe passo em relação ao processo estão sob sigilo, você já está com o software adequado? Então, é dessa forma que a coisa tem que funcionar, né? Basta um simples e-mail de um comunicado para que eu tenha isso amanhã, para que isso complemente a minha documentação no momento de uma ação, de um vazamento de dados, alguma coisa assim. Perfeito. Mas é importante, né, doutor Juan, nesse momento, porque assim, eu como agência de marketing, eu tenho que estar adequado para prestar o serviço para a Abro, né? Eu tenho que estar adequada, por quê? Porque eu lido com os dados, né, dos associados. Eu tenho que estar adequada a isso. E essa adequação, ela mesmo sendo, mandando um e-mail, mas é bom a gente entender o que ele também, como que está sendo sua adequação, porque o primeiro passo da Lei Geral de Proteção de Dados é o mapeamento, né? Então, se a empresa, ela tem um mapeamento de como os dados andam, então ela está no processo de adequação, porque não é um processo tão simples assim, é tão rápido. Simples ele não é rápido, né, doutor Juan? Uhum. Não, e além disso, além do e-mail, sabe assim, Stefânia, a sua empresa de marketing já tem uma política de privacidade de dados? Mande para mim para eu poder olhar e vice-versa, porque o tratamento de dados ele é multidisciplinar em relação à odontologia. Tem a parte da odontologia, tem o marketing, tem a advocacia e tem a tecnologia. Então, todos esses 4 fatores, né, são os principais, tem que trabalhar de forma conjunta, interligado. Perfeito, não é fácil, né? A gente tá... Juan, eu comentei, né, com o pessoal que a gente fez junto com a contabilidade e o seu parecer um documento, né, para orientar, pelo menos iniciar a orientação dos associados sobre os contratos de trabalho, né? Comenta com a gente que é preciso alterar nos contratos de trabalho para que a gente possa se adequar à LGPD? Por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Perfeito. Contrato de trabalho, além de outros contratos, mas o contrato de trabalho, principalmente, tem que ter uma cláusula, seja, o contrato de trabalho é a carteira de trabalho, tá? Esse é o contrato de trabalho. Mas além da carteira de trabalho, tem que fazer um documento dizendo o seguinte, olha, esses dados, eu tenho um contrato de trabalho com o técnico de saúde bucal e com o cirurgião dentista. Esses dados que nós estamos manipulando nesse momento são dados sensíveis, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem que ter muito cuidado para esses dados não vazarem, não ter ataque cibernético. Se eu tenho um cirurgião dentista que presta serviço para mim, ele é laudista à distância, né? Que é o jargão que se fala. E ele está no seu computador lá. O acesso, ele tem que ter muito cuidado com terceiros que vão acessar o computador. Se um cirurgião dentista e a esposa exerce uma outra atividade, ela não pode, tem que ter cuidado da senha, no momento que ela vai acessar o computador, né, o notebook, o filho que vai fazer um joguinho, que naquele momento ali ele começa, é uma criança, né, aí começa a ele manipular, aí vê uma informação, e isso acontece, tá? Aí passa, então, olha, você, esse cirurgião dentista que faz laudo à distância, muito cuidado com esse notebook, não deixe que outras pessoas acessem, embora sejam familiares, mas não permita isso. Cuidado quando levar esse notebook, esse computador para trabalhar
fora de casa, né? Às vezes está lá, vou levar para um café. Né? Ele está no carro, o carro ele pode ser assaltado, junto com o carro levar o notebook, levar a mídia, levar o telefone celular. Então, isso tudo, todas essas políticas de privacidade tem que colocar no contrato. Ou seja, tem que dividir o controlador do dado, enquanto dono da clínica, ele tem que dividir toda essa responsabilidade com os operadores de dados, que são os funcionários. Isso tem que estar tudo no contrato, porque amanhã, se tiver um problema, essa responsabilidade ela vai ser dividida. Né? Perfeito. O funcionário é muito importante, né, Juan? Que ele saiba que aquilo que ele tá lidando, porque é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura, é isso mesmo. Tempo atrás, a gente coletava tudo, sai falando o CPF para todo lugar, né? Vai comprar uma carne, qual é o seu CPF? Você sai falando. Agora, isso é uma mudança de cultura, isso era comum. Agora nós temos que tomar cuidado. Então, informar o funcionário de que aquele dado que ele está coletando não é mais qualquer dado, é um dado que agora tem uma lei, que ele é responsável pelo dado, é essencial. É dividir... Senão, é dividir a responsabilidade. É ele que coleta, não é você, dono da clínica, que está ali no momento. Sim, você é o responsável. Sim. Perfeito. Você tem que dividir, você tem que informar o seu funcionário da importância do que ele está fazendo. Isso. Né? E o que a gente já havia falado há um tempo atrás, assim, vamos imaginar, vamos sair um pouquinho da radiologia. Um consultório odontológico, que é um profissional e uma secretária, uma clínica que tem 3 funcionários. Como é que eu vou fazer para me adequar? Eu tenho que contratar um software de última geração? Não, é só uma política, é só mudar uma rotina. Ou seja, você conversar com a sua secretária, com a sua auxiliar de saúde bucal, com o seu técnico, é o seguinte: olha, você está no computador, quando na hora que você for almoçar, fecha a sua tela, não deixa a documentação em cima da mesa, né? Porque pode passar alguém ali, bater uma foto, eu posso estar atendendo um famoso, até um famoso dentro da minha cidade. Eu tenho uma clínica de radiologia, mas a minha cidade é pequena, estou atendendo o prefeito. Aí passa alguém ali que não gosta do prefeito, bate uma foto, né, da documentação do prefeito e joga na rede social. A responsabilidade vai vir toda para mim. Então, são pequenas coisas, pequenas rotinas que podem ser mudadas, que não custam nada. É só você orientar e que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E fazer um comentário aqui, né, porque quem está nos ouvindo sabe o que eu estou falando. Nós estamos falando dos funcionários, né? E sobre entrega e sobre exames, e nós temos lutado muito, a Abro, pelos exames digitais, porque a gente possa documentar o e-mail, para que ele tenha acesso a uma parte do site das clínicas que são restritas ao acesso dele através de usuário e senha, né? Assim como os pacientes, que foi dito lá no começo, mas a gente também tem as entregas ainda, né? Nós temos os motoboys, e aí Sim. também o prestador de serviço terceirizado ou não, que muitos são funcionários, talvez a grande maioria. Então entra também a responsabilidade da entrega. E que essa entrega, Juan, para que a gente rapidamente, até porque a gente pode aqui acabar, mas rapidamente essa entrega, ela tem que ser entregue exatamente em mãos do dentista que solicitou e do paciente? De preferência, sim. De preferência, sim. Eu sei como a coisa funciona no dia a dia. Maurício, veja, não dá como você fechar para ser certinho. Não dá. Qual é a proposta? A gente mitigar, reduzir o máximo possível. Agora, tem coisas que, né, é você querer ser mais realista que o rei. Eu chegar e falar assim, não, você tem que chegar lá, o motoboy entregar na mão do dentista. Você sabe que a coisa não funciona assim, né? A gente sabe, vamos ser realistas. Agora, o máximo que eu puder para proteger os dados do paciente, eu vou fazer. Agora, tem determinadas coisas que só vão ser mudadas no dia a dia, né? Não tem jeito. Eu sei que o motoboy... Eu conheço, eu tenho amigos. O rapaz chega lá, entrega, o porteiro recebe e ele vai colocando no escaninho ali os exames, não é isso?
Então, tem coisas que nesse momento agora não dá para mudar. Exatamente. A gente não vive na Tomar Disney, né? de só não colocar, mas tá fechado aqui, aí entrega para a loja vizinha. Ou quando ele abrir, você entrega o envelope. Também não pode. Mas veja, o que pode fazer em relação à entrega de motoboy com a empresa é comunicar também para a empresa, falar assim, amigo, você está carregando aí, é quase um explosivo. É um explosivo, melhor dizendo. É um dado. Não, para ele saber também, aí eu começo a contornar a coisa. Então, assim, ó, você está carregando aí, são dados de saúde, se isso vai dar problema para mim e para você também. E aí o cara aí eu, enquanto dono de uma empresa de motoboy, eu vou saber também que eu tenho a responsabilidade, né? E aí eu vou falar pro meu funcionário, amigo, entrega aquilo aí lá na portaria, certinho, vai tudo lacradinho, para não ter, né, vazamento de dados e informação. E aí é que a coisa vai. Perfeito. Não, perfeito. Adorei a resposta. É isso aí. É isso aí. Pô, não dá. A gente não Se está na Disney, não está na Europa, a gente está no Brasil, as coisas acontecem, mas a questão toda é o seguinte, o que eu tenho visto é o seguinte, se você mostrar boa fé para quem está te fiscalizando, que hoje, em relação à Dados Nacional de Proteção de Dados, se eu mostrar que eu estou agindo com boa fé para o juiz, se eu for condenado, a condenação vai vir muito pequena, muito menor, muito menor. Você não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não, realmente ser realista e ser verdadeiro é talvez uma das grandes virtudes, se não a maior. Né? E nós falamos no encontro anterior, é que assim, todos os requisitos dessa lei, ela busca o quê? É preventivo mesmo. É nós estar nos resguardando para, caso aconteça, você ter tudo mapeado, tudo documentado, o que é, e mostrar a sua boa-fé. Né? Não é uma questão, né? É uma questão da gente estar com tudo mapeado mesmo. Porque, veja, Maurício me conhece há um tempo, eu estou 22 anos no sistema. Não adianta eu aqui vir como advogado e trazer um monte de texto, um monte de lei, porque tem que ser cumprido, tem que ser assim. Não é, a coisa não é assim que funciona, verdade? Desde o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética, as coisas não funcionam dessa forma, cada um tem sua realidade. Eu, por conta de trabalhar no conselho, conheci não, né? Eu passei pelo Brasil inteiro, então eu sei que tem regiões e regiões, né, cada um com a sua necessidade. Então, assim, o que eu acho é que eu volto a falar, mostre boa fé, mostre que você está tentando fazer o máximo possível que a lei está te exigindo. Se você consegue fazer isso, a coisa muda. Perfeito. Gente, nós até estouramos o prazo aqui, mas que pena. Considerações finais de vocês aí e um abraço para o pessoal, eu já vou adiantar. Vou novamente lembrá-los que dentro de poucos dias estará no YouTube da Abro. Nós já temos a primeira live lá, nós temos a live de ontem, né, que foi sobre tomografia. E também, quinta-feira da semana que vem, nós temos uma live sobre odontologia digital com o professor Arthur, que é um professor que está na cidade de Malta. É um grande representante da radiologia brasileira no cenário mundial, que foi o único brasileiro que foi convidado dessa vez para o Congresso Internacional de Radiologia. Tá bom? Então, as considerações finais de vocês, por favor. Stefânia, por favor. Primeiro não, mas... Eu vou começar e eu vou terminar aqui, né, Juan, primeiro, depois você fala. A lei não é um bicho de sete cabeças, a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma coisa assim, é um recado que eu quero deixar para vocês. Não é bicho de sete cabeças. E ela é o quê? Nós temos que nos adequar? Sim. E é para nossa proteção. E isso, enquanto empresa, isso tem um valor para o consumidor muito importante. Que é nós falarmos o quê? Olha, eu cuido de você. Não é só a qualidade no diagnóstico que eu estou dando. Eu cuido de você, eu cuido dos seus dados. E isso, como marca, como branding, isso é o mais importante. Então, essa clareza de você falar para o seu paciente o porquê que você tem que coletar aquilo, por que tem que fazer, você mostrar esse cuidado, na minha opinião, é o essencial. Isso aí é um ganho para você. Porque se você faz e o seu concorrente não, você demonstra cuidado com o seu paciente. Ótimo. Bom, depois que a Stefânia falou, eu não arrisco em falar mais nada. Eu só vou falar o seguinte, olha, meu Instagram é aberto, Dr. Maurício, presidente da Abro, sabe que eu sou acessível. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar para mim a qualquer hora. Verdade, Maurício?
Verdade. Até 10h30 da noite, 11h30, eu não durmo, né? 30 horas. Então, assim, alguma dúvida, alguma coisa que eu não esclareci, ou esclareci de forma equivocada, que não ficou transparente, pode me ligar. Me liga a hora que for, eu atendo mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Eu estou aqui à disposição de todos os associados da Abra. Assinamos embaixo. Bom, então, para aqueles que ainda têm algumas dúvidas, o e-mail é secretaria@abro.org.br, que podem enviar as novas dúvidas, que, se necessário, faremos uma terceira. Não vai ser. Eu sei disso. Vamos ficar sócios, né, Juan? Um abraço, gente. Boa noite. Muito Um obrigado. abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.